IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Isidro. Estamos falando diretamente da sede do Ministério da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é pastoreado pelo pastor presidente, pastor Alcival Pereira Xavier. Hoje estamos iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Segundo trimestre este que tem como tema geral os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Muito bem, a lição número 1, ela tem como assunto o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. E a leitura bíblica que vai dar embasamento à lição número 1 está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Neste momento, minhas irmãs e meus irmãos, iremos fazer uma oração iniciando a nossa aula. Pai de amor, pedimos a tua direção, a tua orientação para a ministração, ó Deus, desta aula. Use essa lição para edificar, consolar, confortar a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Continuando, passemos agora para o texto áureo da lição. Conforme está em tela, o texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 11, que tem a seguinte mensagem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, verso 11, como dissemos. E a verdade prática tem a seguinte mensagem. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Ok, agora passemos para a leitura bíblica, conforme está em tela. Como já citamos, está em Mateus, capítulo 5, verso 1 a 12. A começar pelo versículo 1 que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Maravilha, minhas irmãs e meus irmãos. Aí está a leitura, E a lição número 1, ela tem as seguintes divisões, ou os seguintes pontos. O primeiro ponto é a estrutura do Sermão do Monte. O segundo ponto, o tópico, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E o terceiro ponto, o tópico, somos bem-aventurados. E quais são os objetivos da lição? São três os principais. O primeiro é analisar a estrutura do Sermão do Monte. 2, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão.
E o terceiro objetivo é afirmar a bem-aventurança do cristão. Maravilha! Agora passemos para a introdução da lição. E aí, conforme está em tela, observe, nós destacamos de vermelho. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino de Jesus que Jesus transmitiu no monte, se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, aí de azul, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Minhas irmãs e meus irmãos, como já dissemos no início, estamos iniciando o segundo trimestre e nesse segundo trimestre iremos dar 13 lições estas abençoadas, diga de passagem, lições que veio a caráter. Porque o momento que nós estamos vivendo em nossa sociedade é um momento de degradação de valores, dos valores que regem, que norteiam, o ser humano na sua vida, no seu cotidiano, na sua existência. E as lições, as 13 lições, elas com certeza irão nos orientar, nos instruir sobre estes valores. E observe que o comentarista das lições do segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes, ele é escritor, ele é teólogo, é escritor, é conferencista e também é líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Dito isso, passemos para o primeiro tópico da lição, conforme está em tela. O primeiro tópico, tem como assunto a estrutura do Sermão do Monte. Maravilha! Olha aí, está em tela. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte, Aí, 1.1 é, por que Sermão do Monte? Por que Sermão do Monte? Aí vem a introdução do capítulo 5 de Mateus. Os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, verso 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, que geograficamente, está aí bem claro em tela, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia, portanto, 13 km a sudeste de Cafarnaum. E aí de azul nós destacamos que a expressão por que Sermão do Monte? Porque no Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou e começou a ensinar os seus discípulos, conforme aí capítulo 5 de Mateus, versículo de número primeiro que diz, versículo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, aí o versículo 2 diz, e ele passou a ensiná-los, dizendo, muito bem. Ainda dentro desse ponto 1, sobre o porquê do Sermão do Monte, eu quero trazer algumas observações. Observe que os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus é praticamente uma sinopse, um resumo do ensino ético das exigências de Cristo para aqueles que desejam fazer parte do seu reino. E os capítulos 5 e 7, que é chamado Sermão do Monte, ele tem esse tema, por quê? Porque foi, óbvio, proferido por Jesus sobre o monte, como foi já lido aí no slide, perto de Cafarnaum. Observe que nele, Jesus, nele, estamos no tópico 1, e o ponto 1, por que o Sermão do Monte? Nele, estou comentando, nele Jesus revelou, isto é, lá no Sermão do Monte, ou lá em Cafarnaum, ou no monte, ali próximo a Cafarnaum, Jesus revelou o quê? Sua atitude em relação à lei de Moisés, explicando que ela exigia um fiel
e sincera, uma fiel e sincera obediência, não meramente uma religiosidade de aparência. Fechando. Quanto à unidade do sermão literária de Mateus 5:7, ok? Se Jesus proferiu tal sermão em um só momento ou em diversas outras ocasiões, nada disso, minhas irmãs e meus irmãos, retira ou altera o brilho dos conteúdos ensinados. Por que isso? Porque lá em Lucas nós temos também, né, o sermão, né, do monte, né, e significa que Jesus, ele repetia, né, conforme a circunstância, os seus ensinamentos. E Mateus, né, na sua descrição do ministério de Cristo, porque Mateus apresentava Cristo para os judeus, ele buscou mostrar, né, de forma bem clara, objetiva, como é que foi o seu ensino sobre os princípios do reino. Muito bem, vamos lá para a estrutura agora do sermão. É isso? Vimos por que Sermão do Monte, está claro. Agora vejamos a estrutura do Sermão do Monte, conforme está em tela. Muito bem. Ok, estamos no tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. Vimos por que Sermão do Monte? Vimos porque foi ministrado, foi ensinado no monte, né? Próximo ali a Cafarnaum, ok? E agora a estrutura, conforme está em tela. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, nós grifamos aí, né? O Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1:4-16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Aí vem Emanuel, né? Aí nascimento, o chamado do Egito, o choro de Raquel, o chamado de Nazareno, João Batista, uma voz no deserto, uma grande luz, né? Bom, aí está uma forma de compreender a estrutura do Sermão do Monte, né? E aí, voltando para cá, observe o que eu trago de novo. Respeitamos, entendemos que a forma como foi colocado no slide, tem o seu valor, né? Porém, eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos que, observe, quando nós lemos com calma os capítulos 1 de Mateus ao capítulo 4, verso 11, nós encontramos que Mateus, né, ele está apresentando para os judeus, porque o evangelho de São Mateus foi direcionado aos judeus, apresentando Cristo, o Messias, o Rei, que haveria de vir. Então, capítulo 1 ao capítulo 4, verso 11 de Mateus, ali é apresentado o quê? O Messias. É apresentado a pessoa do Messias. Lá vai falar da genealogia, vai falar também, não é, das credenciais que ele recebeu do Pai para exercer o seu ministério, vai falar da tentação, ali é a apresentação. Se nós irmos para capítulo 4, verso 12 até o verso 25, ali é o início do ministério de Jesus. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, observe um detalhe. No versículo 17 diz que começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem igual à de João Batista. Então, observe, Jesus começou o seu ministério com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, vamos lá, para você entender. Mateus capítulo 1 a 4:11 é a apresentação de Jesus por Mateus, mostrando ali, não é, as credenciais de Jesus, né, do Messias, que haveria de vir. E aí, a partir do capítulo 4, versículo 12 em diante, nós vemos Jesus iniciando, de fato, o seu ministério. Ok? Isso é importante salientar. E nos capítulos 5 a 7, né, Jesus faz o quê? Ele apresenta, irmãos, as leis do seu reino, isto é, os princípios que nortearia o reino que ele tinha acabado de afirmar, que para que alguém entrasse nele, tinha que se arrepender, lá em 4:17 de Mateus. Fechando. O Sermão do Monte, portanto, trata do quê? Trata do caráter dos filhos do reino de Deus, como também dos requisitos para entrar nele. Ok? Então, o Sermão do Monte, Mateus 5 até 7,
trata do quê? Vou repetir que é importante. Trata, do caráter dos filhos do reino e também dos requisitos para que se entre no reino. E o quesito principal está em Mateus 4,17. O que diz Mateus 4,17? Repito, Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, dito isso, isso aqui é importante para nós dirimirmos qualquer dúvida. Eu estou dizendo que nós acatamos o que o slide, o que a revista traz sobre a estrutura do sermão, o que antecede, porém entendo que o capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 11, é a apresentação simples, por parte de Mateus, mostrando aqui está o Messias, a sua genealogia, aqui está as credenciais para que ele de fato seja o Messias. E no capítulo 4, versículo 17, isto é, versículo 12 em diante, Jesus inicia o seu ministério com a seguinte mensagem, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, no capítulo 5 ao 7, Jesus fala quais são os princípios, quais são as características, qual é o caráter daqueles que de fato, irão entrar ou devem entrar no reino dos céus. Dito isso, passemos para o ponto 3 da nossa lição, que tem a seguinte pergunta: a quem se destina o Sermão do Monte? Veja aí no slide, por favor. Repetindo, estamos no tópico 1, vimos no tópico 1, 1.1. Por que o Sermão do Monte? Está bem claro aí, porque ele foi ministrado, ensinado, foi transmitido por Jesus no monte, conforme já foi dito aí em Cafarnaum. Segundo, vimos a estrutura do sermão. E agora vejamos, na lição aí, a quem se destina. Para quem foi esse sermão? Aí em tela, nós destacamos de azul. Os ensinos do Sermão do Monte podem, observe minhas irmãs e meus irmãos, ser considerados, como eu já disse, os princípios esboçados por Cristo, olha o detalhe, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Aí nós frisamos de vermelho. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi, óbvio, direcionado aos seus discípulos. Está bem claro lá em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, os seus discípulos. Mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Em Mateus 7, 28, está bem claro aí, que quando Jesus termina, só para confirmar isso aí, Mateus 7, 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Detalhe, porque ele as ensinava com graça, com unção, com autoridade, não como os escribas e fariseus, que eram meros, simplórios na sua fala. Voltando aí à tela, observe, portanto, o Sermão do Monte, olha aí minhas irmãs, meus irmãos, é destinado a quem? A todo crente que nasceu de novo, É para nós. Foi para os discípulos, foi para todos os ouvintes daquela época e para nós, E a síntese desse tópico 1, que trata sobre a estrutura do sermão, é a seguinte. Qual é a síntese ou a sinopse? O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo, e tem como público-alvo todos os crentes que nasceu de novo ou que são nova criatura. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, a lição é fácil, é um assunto que todos conhecem, E aqui nós queremos extrair as lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o que eu trago de informes sobre esse ponto 3 do tópico 1? Eu faço a seguinte observação, minhas irmãs, meus irmãos, observe. A quem se destina o Sermão do Monte? Eu digo, é para todos os que se arrependem dos seus pecados. Como assim, pastor? Sim, o próprio Jesus disse lá em Mateus 4,17, arrependei-vos, está lá bem claro, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Então, a mensagem do Sermão do Monte é para todos que se arrependem, que aceitam a Jesus como Salvador, que passam a ser, que querem ser súditos do reino dos céus, Então, fechando, é para todos que se arrependem dos seus pecados, E se tornam novas criaturas em Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fechando, o sermão, portanto, o sermão
que inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7, é a palavra de Deus para nós hoje e para os cristãos de todos os tempos. Aqui tem um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, é a carta magna do reino dos céus para todos os seus cidadãos, para mim e para você. Em outras palavras, no Sermão do Monte está bem explícito os princípios que norteiam ou que devem nortear a vida daqueles que se diz cristãos verdadeiros. Dito isso, passemos para o segundo tópico da lição, conforme está em tela, que vai abordar o seguinte assunto: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Vejamos aí em tela. Maravilha. Então, vimos aí no tópico 1, vimos a estrutura do sermão. Muito fácil, muito simples, muito claro, muito objetivo. Agora vamos ver, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Porque o sermão aqui engloba o quê? O capítulo 5 até o capítulo 7. Vimos 7:28, que Jesus ao concluir a sua fala. E começa falando das bem-aventuranças ou beatitude. Vamos lá. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Está em tela, observe. A expressão bem-aventurado, aí é o adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Aí de vermelho, para destacar. Então, bem-aventurado é uma expressão que trata de quê? Das qualidades presentes na vida de quem? Dos que dependem de Deus, isto é, daqueles que são salvos, e que estão debaixo do seu domínio e soberania. Olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda, isto é, a bem-aventurança ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Olha só, nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes que estão colocadas no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, conforme Mateus 5, 1-11, destacamos de azul, as bem-aventuranças são o quê? São o resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Que maravilha, minhas irmãs! Todos nós somos bem-aventurados, porque, primeiro, fomos salvos por Cristo, agora temos que viver de fato os princípios. E o que é que eu trago de adendo, de informes a mais sobre esse ponto 1 do tópico 1? O tópico 1, estamos vendo, fala as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E vimos o ponto 1, o que são as bem-aventuranças. Eu trago a seguinte observação para clarear o que está em tela, ou o que está aí na revista. Observe, minhas irmãs. Essas bem-aventuranças apontam para um novo estilo de vida que se expressa em quê? Em ações e virtudes que brotam de um coração transformado por Jesus Cristo. Aqui é tremendo, Observe, ou seja, brota ou vem daquele que a vida de Cristo foi implantada em seu ser através do Espírito Santo, que não vive mais segundo os padrões do mundo, mas conforme os padrões do reino de Deus. Ok? Portanto, as bem-aventuranças, conforme aí na revista, em slide, também em tela, descrevem, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, o caráter equilibrado daqueles que seguem fielmente os ensinos de Jesus. Eu e você precisamos evidenciar tais qualidades. O mundo vai ver Jesus em mim e em você através dessas qualidades que estão lá em Mateus, capítulo 5, verso 2 ao versículo 12, Muito bem.
olha um detalhe, quando você lê as cartas de Paulo, eu disse em aulas passadas que o apóstolo Paulo foi o grande intérprete, não é? Do ministério de Jesus, da fala de Jesus, do que Jesus disse nos evangelhos. Paulo jogou mais luz. Se nós irmos para a carta aos Romanos, você vai ver que Paulo usa, não é? Ele fala dos mesmos princípios que estão no Sermão do Monte. Bem-aventurados felizes, bem-aventurados, né, os que sofrem, bem-aventurados. Está bem claro, olha isso aqui, ó. Virtudes recomendadas. Aí Paulo começa, Romanos capítulo 12, versículo 9. Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente uns aos outros, regozijai-vos na esperança, compartilhai na necessidade, abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram. Olha, gente, isso aqui nada mais é Paulo destrinchando o quê? Destrinchando o que está em Mateus 5,7. Quando você pega Mateus 5,7, diz, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados justos, bem-aventurados misericordiosos. Paulo destrincha, mostrando que o cristão verdadeiro precisa viver a essência desse ensino, não é? Muito bem, dito isso, vamos lá para o ponto 2 do tópico 2. Estamos no tópico 2, conforme está em tela. No ponto 1 do tópico 2, vimos o que são as bem-aventuranças, né? Vimos que elas descrevem o quê? O caráter equilibrado daqueles que seguem fielmente. São os princípios que norteiam o reino dos céus, que deve ser vivido. Agora vamos ver, não é? Sobre o reino de Deus e seu caráter. Conforme está em tela, no Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho, como eu já disse. Por exemplo, em Mateus 3,2, é João Batista, que o precursor de Jesus anunciou, arrependei-vos, né? Mas João Batista estava apontando para Cristo, o Messias, que queria ser apresentado, não é? Conforme Mateus descreve. E agora o próprio Jesus, após passar pelo período de apresentação e de aprovação, lá no Monte da Tentação, ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que em Mateus 4,23, conforme está em tela, olha só o que diz lá, Mateus 4,23, olha só, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Observe, ok? Então, o reino de Deus e seu caráter, né? Mas, o que seria o reino de Deus? Aí, na Bíblia, né? Aí no slide está escrito, na Bíblia, o reino de Deus, observe, é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. De verde, olha só, a expressão reino de Deus declara o quê? Fala do quê? Declara a soberania, reinado, governo de Deus atuando em tudo. Então, o reino de Deus, irmão, refere-se o quê? Ao domínio de Deus sobre, observe, sobre o mundo, sobre as pessoas. E no que diz respeito a Cristo, ele veio implantar este reino. Vamos dar continuação, conforme está em tela, né? Vamos destacar agora pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão reino de Deus e seu caráter na Bíblia. Letra A. Está de vermelho aí, o reino no coração. O que é isso? É um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Jesus, aquilo que eu já falei, né? Letra B, a chegada do reino como salvação. Isto acontece quando a pessoa passa pela experiência salvífica, né? Então ela começa a desfrutar de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei, conforme Marcos 10, 25 e 26. Letra C, não é? Observa aí, nós estamos destacando os conceitos, já destacamos 3, passamos para, destacamos 2, passamos para o terceiro. A igreja, expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com coração regenerado, é transformado e que, por isso, reconhece Deus como soberano,
A igreja, portanto, é vista como a expressão, como eu já falei, do reino de Deus, a agência, né? E por último, toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu, nova terra, né? Isso traz consigo a dimensão do reino de Deus. Ainda conforme está em tela, vamos frisar. Então, são 4 conceitos que pode se destacar. Está bem claro aí, né? No que diz respeito ao reino de Deus e seu caráter. Primeiro, o reino do coração. Letra B, a chegada do reino como salvação. C, a igreja, a expressão do reino de Deus. E letra D, toda a criação e a volta do Senhor. E o que eu trago de mais informes sobre esse ponto 2, ponto 2 do tópico 2? Observe, nas palavras de Jesus, mais uma vez, vou repetir, né? Nas palavras de Jesus, o conceito reino tinha seu aspecto escatológico para tempos futuros, como também para o presente. No que diz respeito ao presente, Jesus falava do reino no âmbito espiritual. Portanto, há uma ligação plena entre o reino, e a igreja invisível. Só pode fazer parte do reino e da igreja invisível aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, que é nova criatura. De modo que, para estar no reino, é preciso, primeiro, estar no corpo de Cristo. Dito isso, é bom que entendamos uma coisa. A igreja visível, né? A igreja como organização visível, ela não é o reino, ela é o quê? Um instrumento. Ela é a agência do reino, na terra. Ela é responsável pelo estabelecimento, pela divulgação da mensagem do reino. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, passamos agora para o ponto 3 do tópico 2. Conforme está em tela, o que diz o ponto 3 do tópico 2? Exatamente, vai descrever os súditos do reino de Deus. Está aí a primeira sessão do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12, como já falamos antes, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. E quais são essas 8 qualidades que descrevem, que mostram qual é o caráter dos súditos do reino de Deus? Está aí bem claro. Primeira qualidade, quebrantamento, Quebrantamento. Aí fala, bem-aventarados os humildes de espírito, aqueles que entendem que de si mesmo não podem nada, que dependem 100% de Jesus. Aí vem outra qualidade, o choro, Aí está bem claro aí no versículo 4, bem-aventarados os que choram, Choram, não de tristeza, mas choram, no sentido de ter o coração derramado na presença do Senhor. E a outra qualidade é a retidão e justiça, Isso tem a ver com o bem-aventarados, que tem fome e sede de justiça. Justiça aqui no sentido, de que a justiça de Deus seja implantada neste mundo. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus, viu? E aí vem a quinta qualidade, é a misericórdia, que está conforme aí o versículo de número 7 da leitura, Bem-aventarados os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia, ter misericórdia, se compadecer e etc. E aí vem a outra qualidade, a pureza, que tem a ver com o quê? Com os limpos de coração. Essa limpeza de coração só é possível através da transformação pelo poder do sangue de Jesus nos corações. E a outra virtude ou qualidade do súdito do reino é a pacificação, é ser da paz, conforme está no versículo 9. Veja os pacificadores, aqueles que fazem de tudo para seguir o exemplo de Jesus, que em tudo foi um pacificador. E a oitava qualidade é a perseguição por causa dos valores. Está falando daqueles que são perseguidos, por causa dos valores do reino. Então, se alguém é perseguido porque honra, porque ensina, porque vive esses valores, não deva se exasperar, deva dar graças a Deus, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Fechando aí de vermelho, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reino divino.
Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Fechando aí o tópico 2, a sinopse, né, ou a síntese é o seguinte: cada bem-aventurança, detalhe, minhas irmãs, é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. E o que eu trago a mais para agregar a este ponto? Eu faço a seguinte observação, né? Quando nós lemos em Gálatas 5:22, lá fala do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe que as virtudes do reino, ou as bem-aventuranças que ali, né, foram proferidas por Jesus, elas têm tudo a ver com o fruto do Espírito. Então, em outras palavras, só é possível viver as qualidades que está em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12, se a pessoa nasceu de novo e se a pessoa de fato é transformada, porque é o Espírito Santo que leva a pessoa a ter tais qualidades. Fechando esse ponto, trago a seguinte observação: aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus, detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, precisam primeiramente se submeter ao seu querer, à sua vontade. Por isso, Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como na terra, assim como no céu. Mateus 6:10. Portanto, as bem-aventuranças, observe, são as qualidades que devem ser encontradas e vividas na vida dos que se submetem ao domínio soberano de Deus. Muito bem, passemos para o último tópico, que tem como assunto: somos bem-aventurados. Conforme está aí em tela, 3.1, a beatitude na vida dos salvos. Vejamos, observe, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude. O que é a beatitude? Aí nós colocamos aí para isso: estado permanente de perfeita satisfação, de plenitude, estado de felicidade e serenidade, não é? Portanto, isso é o que quer dizer a expressão beatitude, dita, escrita aí no Sermão do Monte. Isso ocorre por quê? Porque o discípulo de Jesus desfruta, como eu já falei, do favor de Deus e manifesta atitudes que, é óbvio, mostram a coerência com a ética do reino de Deus. Que atitudes são essas? Aí vem a humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão, exatamente o que o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 12, né? Capítulo 12, ele fala muito disso, né? E fechando esse ponto, observe, é possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Voltando para cá, observe que aí é um ponto que nós já até tocamos, porém vamos trazer mais luz sobre esse ponto 1 do tópico 3. Observe, para os gregos antigos, ser bem-aventurado ou feliz era viver livre de sofrimento e preocupações. Para eles era felicidade, ou era bem-aventurança. Os judeus entendiam a bem-aventurança principalmente em termos de bem-estar material, mas também como recompensa pela observância fiel da lei. Agora, irmãs e irmãos, para o crente convertido, a bem-aventurança ou a beatitude ou a felicidade, que é bem-aventurado ou bem-aventurança, quer dizer feliz ou felicidade, ok? Consiste em viver o quê? Os princípios do reino de Deus, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 2 a 12. Portanto, a felicidade do crente, ou a nossa felicidade, ou a nossa bem-aventurança, queridos e queridas, minhas irmãs, não resulta, não vem ou de seu próprio esforço, não é do nosso próprio esforço, e não está dentro de si, como algum anda pregando por aí,
que está dentro de você a felicidade. Não, não, não. De acordo com o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, vamos ler Filipenses 4,13, é importante. Observe, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, aos irmãos de Filipe, Paulo estava preso. E o capítulo 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele exorta os irmãos, capítulo 4, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Aí vem aqui, aí no versículo de número 4 diz, alegrai-vos sempre, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí no versículo 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se olharmos o antes, o que ele disse antes? Paulo diz, digo isto, aqui, versículo 12, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim também de abundância como de escassez. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí está demonstrado que a alegria, o contentamento, a bem-aventurança do apóstolo Paulo não estava em aspectos humanos ou materiais, estava em quê? Em Cristo que o fortalecia. Então, queridos, o que eu quero dizer, por exemplo, que o que leva o cristão a ter uma vida de bem-aventurança é o quê? É viver a essência da palavra de Deus, é viver o fruto do Espírito. Mais uma vez eu repito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo implantado a nós, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São qualidades que só são vividas quando se tem o Espírito Santo, quando se é nova criatura, ok? Muito bem, vamos continuar. Passamos agora para o ponto 2 do tópico 3, que tem como assunto, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Veja aí em tela, por favor, observe. Nós destacamos de azul, o cristão que pratica as 8 beatitudes, ou virtudes, ou princípios do Sermão do Monte, olha o detalhe, domina o quê? O eu carnal. Está aí, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está aí as diversas referências bíblicas, Paulo diz em Romanos 12:2, bem claramente, que nós não devemos nos conformar, mas devemos ter a mente transformada, a metanoia. Quando se tem o coração, a alma, a mente transformada pelo poder de Deus, vive-se essa dimensão da bem-aventurança que Cristo propôs no sermão. Portanto, assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina, olha aí, gente, que a verdadeira felicidade, como eu já disse, nada tem a ver com o que o homem moderno ou com o que o ser humano sempre sonhou, que é dinheiro, ambição e poder. Alguém diz, se eu tiver muito dinheiro, eu seria feliz. Mas não está dizendo sobre isso, não estou dizendo que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não traz o contentamento, sim, mas estou dizendo que a fonte genuína da felicidade que Jesus propôs, ou da bem-aventurança, está em quê? Está no Espírito Santo, que transforma o coração do homem, do ser humano, e dá a ele o que? O contentamento devido. De vermelho, a felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem o que odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo aos Romanos disse? Eu vou repetir. Romanos 12, olha aqui, Romanos 12, no versículo de número 9 diz, o amor seja não fingido, isto é, o amor seja não fingido, detestai o mal, apegai-vos o bem. Olha Paulo aí repetindo os ensinos de Jesus, amai-vos cordialmente uns aos outros, regozijai-vos sempre, compartilhai necessidades, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está tudo na Bíblia, está tudo. Paulo, ele interpretou, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tudo isso faz parte, querido. Paulo, ele ampliou o leque do que está em Mateus 5:7. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, qual é a prova, então, que o cristão é bem-aventurado? Já vimos aí em tela. E o que eu trago de mais informe? Escute, o que demonstra que o crente é bem-aventurado é ele praticar, é ele viver
os ensinos de Jesus, conforme exposto no Sermão do Monte. É ser cumpridor da palavra de Deus e não somente ouvinte, como diz Tiago 1:22. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, os verdadeiros bem-aventurados são conscientes que as beatitudes só são possíveis para quem vive a salvação em Cristo Jesus. Portanto, qualquer pessoa que se diga filho de Deus, ou que diz conhecê-lo ou pertencer ao seu reino, ou ser membro de seu corpo, a igreja, e que em suas vidas, ou em sua vida, seja notória a ausência das qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus, conforme Mateus capítulo 5, 1-12, essa pessoa que se diz cristã é mentirosa e não conhece a verdade. Como o próprio Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos caminhando para o término da primeira lição desse trimestre. Vimos na primeira lição, o tema é o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Vimos no tópico 1 a estrutura do Sermão do Monte, E vimos aí os 3 pontos, Sermão do Monte, porque foi ministrado, foi ensinado em um monte. Já vimos aí? Vimos que a estrutura do sermão, ele visa exatamente descrever as características dos súditos, daqueles que iam se arrepender e entrar no reino. Vimos também que o sermão, a mensagem do Sermão do Monte se destinava primeiramente aos discípulos, depois aos ouvintes daquela época e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. No segundo tópico, vimos as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, Vimos o que são as bem-aventuranças, tá? É uma expressão que fala de felicidade, de alegria e etc., algo do Espírito Santo. Vimos o reino de Deus e seu caráter, ok? Vimos que o reino de Deus que Jesus veio ministrando a princípio era um reino espiritual e que no sentido escatológico, no futuro, virá o reino literal no milênio. E também vimos, as diversas expressões ou as diversas formas, conceitos do reino, desse reino. Por último, terceiro item, o terceiro ponto do tópico 2, vimos os súditos do reino. Quem são os súditos? Os discípulos daquela época, as multidões que ouviram conforme Mateus 5:1 e todos os salvos em Cristo. Por último, o tópico 3 trouxe o seguinte assunto: somos bem-aventurados, Vimos o que é a beatitude, as bem-aventuranças na vida dos salvos, a prova do que o cristão é bem-aventurado, vimos quais são as provas e, por último, vamos fazer agora a conclusão, fechando nossa lição, conforme está em tela. Vejamos, a conclusão da lição, conforme está em tela, é o seguinte: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente, cristão de verdade, o crente convertido, fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. E outro detalhe, meus irmãos, existem algumas questões, os debates em torno do Sermão do Monte. Queridos, vamos atentar para as lições, porque o que Jesus quer é que nós atentemos para as mesmas, porque assim fazendo, seremos de fato verdadeiros súditos do reino. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, quero fechar a nossa lição, a nossa aula, dizendo o seguinte: vimos que o Sermão da Montanha faz parte do discurso inaugural do ministério público de Jesus, entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 1 a 4, 11, Jesus é apresentado, ali está o Messias sendo apresentado.
capítulo 4, verso 12 em diante, Jesus inicia seu ministério com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E no capítulo 5 ao 7, Jesus descreve os princípios, o que norteia, ou que deve nortear a vida dos súditos do reino. Isto é, Mateus 5 ao 7 é a carta magna do reino, ok? Portanto, devamos nos guiar por eles, isto é, por esses princípios. Fechando, podemos dizer que as qualidades encontradas no Sermão do Monte, principalmente no capítulo 5, verso 3 a 12, as bem-aventuranças, elas definem o caráter de um cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, chegamos aos finalmente. Quero nesse momento orar por todos e seguir estaremos concluindo. Pai de amor, te agradecemos por esse momento especial que tivemos ministrando a tua palavra aos teus filhos. Usa, Senhor, a lição, esse tema, este assunto, para edificar, consolar, confortar, orientar todos nós a sermos melhores cristãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. 2022, o ano da renovação espiritual. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.